Fala galera, boa noite. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um diazinho aí. Hoje foi um dia difícil, né, no mercado. É... Dia complexo, os dois ativos começaram o dia andando ali pro mesmo lado, o índice foi, né, arrastando ali o movimento, o dólar também ficou muito tempo preso ali. Então acaba dificultando, né, a gente conseguir pegar ali bons movimentos. O que foi o estudo que eu fiz ontem, né, pessoal? No índice. Quais foram, né, as expectativas que eu tinha traçado? Ele segurou no suporte, entregou um movimento de alta, terminou o dia, né, tentando, né, pivotear aí para baixo. Então eu falei, ó, pode ser que o mercado venha buscar retrações desse movimento aqui, tá? Para pivotar para cima, né, se for o caso. Ou, né, ele perdendo essas regiões de retração, ou dependendo de como fosse, né, a gente poderia trabalhar com essas retrações como alvo, tá? Que inclusive ele foi buscar, né, essa região, mas não da forma como a gente especulou, né? E ele poderia vir buscar esse fundinho aqui, né? Então, foram algumas das expectativas que eu tracei no dia de ontem. Mas aí, o que que aconteceu hoje, né? O índice ele abriu nessa região aqui, pessoal, em cima dessa LTB, né? Pelo gráfico de 60 minutos, ó, tem um canalzinho aí que eu tinha destacado, tá? Ele abriu em cima dessa LTB desse canal, já rejeitando, né? Rejeitando aí forte esse rompimento, né? Tentativa de rompimento dessa região, tá? Deixando esse candle aqui já de bastante rejeição, né? Os dois primeiros candles aí, ó, se a gente for ver, né, já puxaram um movimento forte de queda, alinhando as médias para baixo, né, e abrindo espaço para buscar é, retrações, né, do dia, tá? Que já era algo que eu já estava especulando aí no início, né, no dia de ontem nos estudos. Só que o que que acontece? Se a gente olhar o dólar, que o dólar fez? Olha aí, ele deixou um gatilho aqui, né, logo no início do pregão, também indicando a possibilidade de venda. E o dólar estava ainda mais bonito, né? Porque a 200 estava alinhada aqui em cima, tá? Olha as médias como se alinharam aí para baixo, tá? Perdendo, né, confirmando a perda de um suporte e abrindo espaço para um movimento de correção, tá? Tanto que ele veio depois, né, entregar alguns alvos aí, só que antes ele veio me tirar. Então, como eu peguei essa vendinha aqui no dólar, eu acabei ficando de fora da venda no índice. Não vou entrar nos dois ativos vendidos. Eu sei que em alguns momentos acontece, tá, pessoal? Assim, existe uma correlação, mas também a gente não pode ficar totalmente, né, dependente disso. Não é o que eu quero dizer, mas para que eu vou entrar vendido nos dois, sendo que matematicamente, né, a gente sabe que na maioria das vezes, né, a expectativa é que um vá para um lado e outro vá para o outro. Então, eu acabei optando, né, como o cenário do dólar aqui para mim estava mais alinhado, eu acabei optando por pegar essa vendinha aqui no dólar. E aí ele acabou voltando, me tirou, depois deixou essa barra forte aqui. Até cogitei pegar uma venda aqui, mas o índice continuava caindo e o stop aqui também já era maior, né? Eu tinha acabado de tomar um stop ali de 11 pontos, não vou assumir um stop de 18 pontos logo na sequência com o índice também descendo, tá? Então optei por ficar de fora. Pagou alguns pontinhos aí, dava pelo menos para ter protegido, mas a gente vê que o pregão do dólar, numa forma geral, foi bem enroscado, né? Ele também tinha uma LTB, ó, tava vindo aí lá de cima. Eu tinha especulado, né, a possibilidade dele buscar retrações antes de entregar esse movimento de queda. Só que ele já abriu o dia rompendo, né, esse suportezinho, ó, e puxando, deixando uma vela bonita aqui, ó, com longo pavio, volume bacana, indicando aí bastante pressão de venda, tá? É, mas a expectativa não se confirmou. Ele foi buscar depois as retrações, mas, né, aí em outro momento. Então, respeitou também, né, essa LTB aqui. A gente vê que ele rejeitou em vários momentos antes de romper, né, e ficar brigando aqui em região de trap zone. Então, voltando para o índice, né, nesse momento aqui, e aí vale um ponto a se destacar, né, pessoal? Eu fiquei acompanhando isso, e aí eu vi e falei assim, pô, cara, o índice deixou uma vela forte também de rejeição. Isso me fez, né, quase que eu não peguei a vendinha lá no dólar.
mas acabei optando por entrar, enfim, foi algo que eu poderia ter evitado, tá? Essa barra aqui, ó, quando eu entrei lá na venda do dólar, essa barra aqui dos 5 minutos, ela estava se formando. E aí, quando eu vi, né, e entrei lá no dólar, esse candle aqui, ó, do índice, ele tava assim, ó, mais ou menos. Ele tava assim, mais ou menos, ó. E aí eu falei assim, bom, pode ser que ele deixe, né, um candlezinho, um martelinho aí e entregue um movimento de alta enquanto o dólar vai seguir caindo lá. Então esse foi o meu pensamento aí. Mas enfim, como ele já tinha deixado uma rejeição forte, né, nesses primeiros 5 minutos, e logo na sequência também seguiu puxando queda, a gente via que ele estava sem força, né, para subir, poderia ter evitado e aguardado mais, né, para entrar aí em alguma oportunidade na venda, né, em alguns dos ativos. Depois, o que ele fez? Aí ele começou a rejeitar aqui, né? Olha aí quantas vezes que ele ficou rejeitando, deixando o pavio para baixo. E aí esses movimentos, pessoal, acaba ficando um pouco mais difícil da gente pegar, né? Porque, olha isso, ele deixa um gatilho, né, de venda. Na sequência, o que ele faz? Vai lá, supera a máxima e deixa um candle comprador. Ele vem testar a retração, deixa um longo pavio para baixo. E aí logo depois vem, quase já deixa um engolfo. Olha o pavio desse candle aqui também. Olha o pavio desse candle. Então você fica sem confiança, né, de pegar um movimento, mesmo que a favor aqui da tendência, porque no meio do caminho, né, apesar dele estar numa estrutura aí de baixa, ele vai rejeitando muito, né, e a todo momento ele vai rejeitando os movimentos, né, os gatilhos aí de venda, deixando aquela sensação de que ele pode fazer uma virada a qualquer momento. Então, nesse cenário, eu prefiro ficar de fora, tá? Claro que quem pegou vendas aí conseguiu pelo menos proteger, né? Ou às vezes conseguiu levar, né, alguns pontos. Mas eu não estava me sentindo confortável para vender, tá? Ele até deixou um gatilhozinho aqui, ó. Mas eu achei o volume dele muito baixinho, né? E aí falei, não, não me passou muita confiança. Tinha rejeitado algumas vezes aqui embaixo. Eu optei por ficar de fora. Aqui eu quase cogitei bater uma venda, ó. Porque aí já tinha um volume melhor, né? Médias alinhadas, ele já estava perdendo, né? Todos esses fundos aí e esses pavios aqui que ele tinha deixado rejeição, tá? E poderia, só que aí, né? Aí fica naquela. Eu já tinha na cara aí uma retração, tanto que ele segurou, né? Nessa região, ó. Essa retração aí acabou segurando por algum momento, né? O índice. E aí aqui, ó, aqui foi foda, cara, porque muita gente deve ter se lascado aqui, ó, nessa região aí, porque ele chamava compra, voltava, estopava, depois chamava venda, aí deixava uma rejeição forte. Então, quem ficou apertando stop aqui e tentando pegar compra, principalmente, né, acabou provavelmente, né, tomando stop, tá? E então, meio que aos trancos e barrancos, ele foi desenvolvendo, né, uma tendênciazinha aí, tá? Mas, assim, movimentos bem complexos, né, difícil pegar. Porque olha como que o movimento vai arrastado, né? Todo quebrado, não pega, né, uma sequência aí, né, diferente quando a gente vê uma tendênciazinha bacana. Tanto que na parte da tarde, ó, o que que ele fez? Ficou aí praticamente de lado, né, travado, formou aqui um canalzinho, ó, se a gente pegar, dá pra até ver um canalzinho aqui, ó. Talvez uma bandeirinha, né? Vamos ver amanhã como que ele vai se comportar, tá? Aí, ó, deixou tipo uma bandeirinha aí. Para quem sabe, né, continuar um movimento de queda ou reverter, né, superar aí a média de 200. Olha como que a 200 virou para cima, né? Vamos ver. Agora, ó, para amanhã, né, pegando aqui o Intra 60, o que que a gente tem? O que que ele pode estar fazendo aqui, né? Ou ele formou aqui, ó, fundo mais alto para tentar, né, deixar um pivôzinho de alta. Ó, ele veio, tendência de baixa, segurou em suporte, fez um recuo aí até retrações, ó. Faz um fundo mais alto e quem sabe, né, pivotar para cima aí para buscar alvos, né? E a gente consegue ver mais ou menos aqui até meio que um ombro, cabeça ombro, né? Com uma linha de pescoço aqui, talvez, ó. Tá? Assim, né, pessoal? Grosso modo, tá? Mas pode ser que ele esteja formando uma estrutura nesse sentido.
que ele precisa fazer? Ele precisa romper essa LTB, tá, do canal e superar essas médias aqui do Intra60, ó, que a gente está olhando o Intra60, tá? É claro que as estruturas lá pelo Intra5, né, a gente vai acompanhando também, mas num cenário mais macro aqui, ó, ele precisaria romper essas regiões, né, e aí superando essa faixa de preço aqui, ó, que tem uma resistência aqui, tá? Ele pode ganhar força aí para buscar, quem sabe, as retrações, né, mais amplas desse movimento todo aqui, ó, tá? E aí olha o que a gente tem aqui de confluência, né? A gente tem aqui, ó, nesses fundinhos, e aí deixa eu voltar aqui, ó, o gráfico que vai ficar claro para ver. Olha aqui, ó, o que a gente tem aqui, ó? Várias rejeições, né, nessa região, ó, mercado tocando aí várias vezes nessa regiãozinha aí, tá? Junto com, né, retração de 50% de FIBO desse movimento mais amplo. Então aqui a gente tem regiões aí de confluência, tá? Vou deixar marcado aqui. Aí, ó, 50%, né, com esses fundinhos aqui, ó, tá? Então, ó, várias vezes, né, o mercado segurou próximo aí dessa região, tá? Olha aqui, ó, tinha deixado uma rejeição aqui, meio que segurou próximo. Aqui também rejeitou, então se ele vier para cima, né, pode ser essa região aqui como alvo. Ainda tem uma 200 aqui, né, uma média de 50 próxima, tá? Então pode sim ser uma região de alvo aí caso ele venha para cima. Então, pelo Intra 5 a gente vai aguardar isso, né? Ver se isso daqui que ele fez, né, no final do dia de hoje, essa bandeira aqui, né, tipo uma bandeira de baixa, né, vai ser tipo uma bandeira de baixa, ó, tá? Corrigiu aí, forma de bandeira, para amanhã romper e vir atacar de novo essa região de suporte aqui, tá? Que é um suporte que a gente já viu, que é bem relevante. Ou se essa estrutura que ele fez aqui, ó, já de topos e fundos, né, ascendentes, já é uma tentativa, né, para romper essa LTB e reverter esse movimento aí para buscar alvos lá em cima, tá? E aí, né, aquilo que a gente comentou do Intra60, ó, aqui seria um fundo mais alto, né, do que o fundo anterior, para ele pivotar para cima, tá? Então vamos ficar atento a isso aí para o índice, beleza? Basicamente é isso que a gente vê que ele terminou o dia meio que enroscado nas médias, a 200 está por cima, mas ela já está ascendente, tá? Então quando ela está muito inclinada, né, contra, acaba sendo uma barreira mais relevante. Ela mais inclinada assim, pode ser que ele puxando um movimento de alta, ela não seja, né, uma barreira tão relevante quanto, né, se ela tivesse inclinada. Mas claro que a gente tem que ficar atento aí a 200, porque a gente sabe que ela é uma média aí bem poderosa, tá? E o dólar, ó, se a gente olhar o Intra60 dele, a gente vê que ele já está meio que querendo perder, né, essa região. Olha como que o dólar ficou feio hoje, né, pessoal? Olha o Intra60 dele. Quanto pavio, né? Quanta briga. Então aqui, ó, o que ele pode estar querendo fazer, né? Deixou aí pivô de alta, falhou esse topo aqui, né? E agora, ó, veio testar a média de 50, forma topo mais baixo para quem sabe pivotar. Vamos ficar atento a essa cinquentinha aqui do Intra60, mas aqui a gente já consegue ver talvez a formação de um topinho mais baixo, tá? Lembrando que o dólar pelo gráfico diário, ó, ele tem espaço ainda para corrigir, a média de 9 está chegando, mas olha como a 21 está flat, né? Indicando o quê? Que talvez ainda não esteja numa tendência, né, tão diferente se a 21 tivesse assim, né, pessoal? E aí a média de 9 já mais próxima, aí a gente teria um cenário mais favorável aí pelo diário para uma continuidade na alta, mas por enquanto, ó, 21 meio que flat, passando, né, não tanta confiança aí na continuidade desse movimento para cima. E ele ainda tem bastante espaço aí para corrigir, né, esses movimentos, tá? Tem uma fronteira de gap aqui bem relevante, ó, onde ele segurou aí, né, anteriormente, tá? Que a gente já pode deixar marcado essa fronteirinha de gap. Caso ele venha para baixo, né, pode ser uma região aí de alvo, perdendo ali aquela média de 50, né, ele pode buscar essa região aí como um primeiro alvo, tá? Aqui a gente teria 50, ó, tem 13 pontos, e até essa região aí eu tenho 50 pontos, então vamos ver como que vai ser a abertura amanhã, tá? Pelo Intra 5, ó,
Agora eu vou tirar, né, esses rabiscos aqui para ficar mais claro. Hoje foi um pregão aí que basicamente, né, vamos ver se ele, ó, corrigiu esse movimento. Deixa eu ajustar aqui. Olha aí, fez uma correção, né, até 50% e 61,8, ó, entregou uma primeira pernada, corrigiu, né, e aí essa estrutura aqui, né, pode ser nada mais do que uma tentativa para continuar aí e vir buscar essa regiãozinha aqui que é a região lá de fronteira do gap, tá? Então, vamos ver se é isso que o dólar tá deixando aí. A gente vê que ele terminou o pregão aí, ó, meio que já alinhando as médias para baixo, né? Já deixando, ó, um movimento prévio de topos e fundos meio que descendentes. É claro que, né, ele ainda vai ter regiões aí, né, que podem dar uma segurada, principalmente se a gente pegar, ó, essas retrações aqui, ó, do dia, tá? Aí, ó, próximo aqui dos 50% principalmente, que ele rejeitou aí em alguns momentos. Então vamos ver como que ele vai abrir amanhã e se ele vai realmente entregar essa continuidade aí de baixa, né? Vindo do pregão de ontem. Hoje ele ficou meio enroscado, mas deixando aí uma correção até, né, aquelas famosas zona de ouro aí entre 50 e 61,8 para dar continuidade aí para baixo, já que pelo gráfico diário a gente viu também que, né, ele tem potencial ainda para um deslocamento baixista. Aqui, ó, nessa região, pessoal, teve uma rejeição bem relevante, né? Então vamos ficar atentos também, né, quando ele chegar nessa mínima aqui, ó. Foi justamente aí onde ele segurou bastante no dia de hoje. Então sempre que a gente vê, né, e aí se a gente voltar para trás aqui, ó, opa. E aí se a gente voltar para trás aqui, ó, a gente consegue ver, né, que nessa regiãozinha aqui, ó, opa, nessa regiãozinha aqui, ó, eu tenho uma possível troca de polaridade também, ó, tá? Topinhos aí anteriores, justamente onde ele fez fundo hoje, tá? Então é bom a gente ficar atento aí nessa região, não... Como ele deixou uma rejeição, né, mais relevante, não quer dizer que seja uma barreira tão... O ideal, né, é pelo menos 3 toques aí na região, como um suporte, né? Aqui, no caso, a gente tem 3 toques, mas era 2 topinhos aí, né, que ele fez, tá? Uma resistência que virou aí, né, um suporte. Então, mas vamos ficar atento aí nessa região. Aqui, ó, se a gente for voltando, ó, a gente consegue ver ainda mais toques aí nessa região, né? Então, uma zonazinha de pressão aí, onde ele segurou no dia de hoje, que amanhã também, né, a gente precisa aí ficar atento, beleza? Então, basicamente é isso, né? Eu expliquei aí o motivo da minha venda. Não me atentei ao fato do índice lá, né? Acabei negligenciando isso e tomando esse stop aí no dia de hoje. Mas não foi um dia fácil, pessoal. Então, assim, né? A gente tem que aprender, né? Com os dias difíceis. A gente tem que conseguir extrair, né? Algum aprendizado dos dias aí que a gente não consegue desempenhar tão bem. Porque a gente não pode, né, sair de um dia negativo ou de um dia de stop sem aprender nada. Então, que fique de lição, né? Pra gente não cometer os mesmos erros, tá? Então, é isso. As expectativas estão traçadas. Vamos ver como que os ativos vão se comportar no dia de amanhã. E se a gente, com certeza, né, teremos aí uma boa quinta-feira. Como hoje foi um pregão mais travado, né? Vamos esperar aí que amanhã, né, o mercado entregue movimentos melhores para compensar aí esse dia de hoje. Em termos de agenda, ó, vamos ver aqui o que tem amanhã. Ó, amanhã, pessoal, 9h30 tem bastante coisa, tá? Inflação é embaçado, cara. Então, vamos ficar atento, ó, porque tem muitos dados de inflação dos Estados Unidos amanhã e isso daí pode chacoalhar bastante aí o mercado, tá? Vamos ficar atento aí nessa agenda, beleza? Então é isso, galera. Vamos que vamos. Bom fim de quarta aí para todo mundo. Tamo junto.